Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Ouvintes da Rádio Correio da Quianda, momento do espaço Ponto e vírgula. Este compromisso que nós temos consigo todas as tardes ou princípios da noite, de segundas e quartas-feiras, aqui na 103.7 Rádio Correio da Quianda. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado. E destas, seguramente, nós sempre trazemos aqui uma das figuras que dispensam a apresentação. Estamos a falar de alguém ligado à questão, às políticas juvenis, ou, se preferirem, do Conselho Nacional da Juventude, a segunda figura daquele órgão que representa a juventude angolana, onde fazem parte outras associações juvenis do nosso país. Conosco está o Sr. Maurício Jaca. O nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por honrar o nosso convite. Muito obrigado, Silúvia, pelo convite que nos foi formulado em nosso nome próprio e em nome do Conselho Nacional de Juventude. Desde já, este vosso programa é um programa que eu, em particular, acompanho com muito gosto. É um programa que merece o nosso respeito, porque ela traz aqui nesse espaço pessoas que despontam algum interesse, e mais do que interesse, têm estado a fazer alguma coisa, e eu fico elogiado por esta oportunidade que me está a ser concedida para trilhar aqui neste momento nesse vosso programa. Nós que agradecemos pela vossa presença, por vir aqui para dar o vosso brilho vocal e do saber sobre os mais variados assuntos que afetam a juventude angolana. E nós convidamos o vice-presidente do CNJ mesmo para fechar o mês da juventude com chave de ouro. Que balanço pode fazer das atividades que visaram assinalar o mês da juventude? Bem, nós podemos fazer um balanço positivo, independentemente de uma ou outra questão que vai acontecer nesse período do mês da juventude, mas de um cômputo geral podemos dizer que foi um período do mês da juventude com ações que foram realizadas não só pelo Conselho Nacional de Juventude, mas das várias organizações que trabalham com os jovens. De nossa parte, enquanto Conselho Nacional de Juventude, foram realizadas algumas atividades, mas mais do que nunca também versou fazemos uma reflexão enquanto jovens. E aqui também dizer que estamos num período em que vamos comemorar os 50 anos da nossa independência, e sendo nós, enquanto jovens, enquanto aqueles que são o maior grupo etário, obriga de nós a fazermos uma reflexão, o que queremos, como estamos, onde vamos, e foram essas questões. Cada um de nós fez uma introspecção, mas dizer que os desafios são grandes. Nós, e como digo sempre, temos de nos reinventar, de facto. O país é nosso, o país é jovem, o país precisa de nós, mas mais do que nunca, também é importante dizer que é a juventude, de facto, que impera transformações, é aquela que em qualquer parte do mundo sempre esteve na linha de frente, e em Angola é a mesma coisa. Se fizermos aqui, se quisermos ver no retrovisor todo esse período que o país viveu, os jovens estiveram sempre na linha de frente, e de facto também é importante que se compreenda os jovens. Nós temos uma característica própria, nós somos aquele, e por isso é que hoje somos jovens. Amanhã deixaremos de ser jovens, e não queremos de facto ser aqueles jovens que depois transitam para a fase adulta e continuam a ter os problemas de jovens. Mas também há um trecho que eu gosto muito, ligado à política da juventude, que diz que nós devemos ser o principal garante do nosso desenvolvimento. Quero com isso dizer, independentemente
daquilo que é a obrigação do Estado nos termos da lei, e aqui se quisermos fazer citação no artigo 81 da nossa Constituição, não queremos aqui dizer que o Estado não tem a sua obrigação, tem a sua obrigação e deve cumpri-la, porque é gestor daquilo que é nosso, que é público, mas nós também devemos ser aqueles que devem se reinventar, que devem proporcionar a sua mudança, o seu desenvolvimento. De nossa parte, temos estado a apelar que uma das grandes escapatórias que temos é mesmo a formação. Soubemos que também ainda aqui e acolá é difícil, temos uma formação condigna, mas devemos aproveitar aquilo que nos é dado. E aqueles, enquanto jovens, que têm a oportunidade de poder influenciar positivamente os outros jovens, devem o fazê-lo. Nós temos a obrigação de influenciar os outros de forma positiva, de partilhar aquilo que é o nosso conhecimento com os outros, de forma a podermos ter jovens bem instruídos, jovens preparados para os desafios que nos é acometido. Os desafios são grandes, o mundo cada vez mais vai se globando, vai ficando mais moderno, vai trazendo novos desafios. Ontem poderíamos dizer que fazer um curso de informática parece uma profissão, parece um aprendizado que era obrigatório para encontrar algum emprego. Hoje podemos dizer que é uma necessidade, é uma ferramenta apenas para o nosso dia a dia de trabalho. Com isso, são vários desafios. Nós temos a obrigação de fazer com que as coisas mudem, sim, porque somos jovens, mas também queremos apelar que sempre no espectro da lei, sempre naquilo que a lei prevê, e aqui sim temos que consultar sempre aqueles que dominam melhor os instrumentos, e aqui principalmente os instrumentos jurídicos, para não cairmos em algum descrédito, para não cairmos em algum aproveitamento, mas também somos a favor do bem, somos a favor da oportunidade, somos a favor de uma juventude que se reinventa, de uma juventude que está pronta para os desafios. É importante que compreendem a juventude é assim em qualquer parte do mundo, é aquela que é exigente, é aquela que de facto quer já, é aquela que em alguns casos não tem medo porque é mesmo jovem, mas nós devemos ter o espírito de nos reinventar. Repito, eu gosto muito disso, porque ninguém vai fazer por nós. Muito bem. Sr. Jaca, fala-nos um pouco, a quem diga que quem está debaixo de uma mulembeira é que conhece o chirlar dos pássaros, enquanto o número 2 do CNJ, um órgão que agrega quase todas as forças juvenis, a maior parte da juventude angolana, conhece melhor os problemas que afetam a juventude angolana. O que é que mais preocupa essa classe, essa franja da sociedade que é a força motriz da nação? Bem, os grandes problemas da juventude, eu costumo dizer que todos nós já conhecemos problemas dos jovens. Ele está identificado. O que se precisa é resolvê-los. E entre eles, e em virtude também daquilo que é o nosso programa, aquilo que é a nossa visão enquanto líderes associativos, juvenis, eles passam primeiro pela formação. E aqui a formação, estamos a falar de formação técnico-profissional e a formação acadêmica. Este é um dos grandes problemas. Uma juventude formada, uma juventude instruída, jamais se deixará minimizar, instrumentalizar, e tem de facto na sua testa os desafios que quer. A outra questão tem a ver com o emprego. Como disse, nós somos um grupo etário muito grande, e com ela todos os dias as pessoas saem da fase da adolescência e transitam automaticamente para a fase da juventude, e com ela os grandes problemas que têm a ver com o emprego. Outro problema é o problema da habitação, e com ela também dizer que todos os dias os jovens casam-se, e disse aquele adágio que em casa, quer casa,
Com base nisso, são os grandes problemas. E qual é a capacidade que o CNJ tem para dar resposta aos jovens que cada vez mais atingem a idade da puberdade, com o intuito ou propósito de contrair matrimónio, constituir família? A capacidade, uma vez que o Executivo angolano diz que o Estado já não vai construir casas, mas sim vai criar políticas, já criou políticas para construções autodirigidas. Bem, dizer que não só o CNJ tem essa obrigação, todos nós, enquanto bons cidadãos, empresários, aqui apelar às pessoas de boa fé, aqueles que se de facto identificam com os problemas dos jovens, mais do que os problemas dos jovens, que se identificam com a solidariedade, com o bem-estar, que têm um pouco mais do que os outros, devem partilhar, devem fazer alguma coisa para ficar escrito, até porque é saudável que cada um de nós, quem tem mais, deve partilhar com o outro. Agora, relativamente à questão que me coloca, de facto, o que nós queremos, e fazer a colação da questão que dizias, que o Estado diz que já não vai construir, nós também temos aqui uma jurisprudência. No passado também não foi o Estado que construiu a todo vapor a casa para os seus cidadãos. Aliás, em qualquer parte do mundo isso não é possível. Mas nós temos de facto um território vasto, um território que há condições sim para cada um de nós ter um espaço condigno para poder viver com suas famílias. O que nós apelamos é mesmo terrenos infraestruturados. Estes terrenos devem ser dados às pessoas que queiram construir a sua casa. Há esse espírito de vontade por parte dos cidadãos e aqui em particular dos jovens. Nós somos solidários. Se o Chiluba tiver um espaço, de facto, tenho certeza, com o seu próprio salário, com o apoio da família, que as nossas famílias são solidárias. Quando se trata de um irmão que já vai casar, que já tem mulher, vamos sim poder construir a nossa casa. O outro sim também é mesmo aquilo que tem a ver com a matéria-prima. Para vermos esse problema, esse quesito também minimizado, porque não vamos acreditar que vai ser resolvido hoje para amanhã, minimizado, tem a ver com aquilo que é a matéria-prima. Nós também não podemos aceitar, por exemplo, que um saco de semente, num país como o nosso, que temos condições de podermos produzir esse elemento tão importante para a construção, né, na ordem de quase 6.500 e tal kwanzas, o ferro, a chapa. Fica difícil, sim, um cidadão modesto, com seu salário, de forma honesta, construir a sua residência. Mas queremos apelar a quem de direito, né, todos nós, e aqui o setor empresário, o setor empresarial, os nossos empresários abrem aqui a possibilidade de poderem dar crédito aos jovens nesse capítulo, porque entendemos que o crédito pode não ser só dinheiro, né? Um empresário que se compromete em dar crédito aos jovens de sacos de cimento, de ferro ou chapa, e os jovens poder pagar, estaria assim a ajudar nesse grande problema, que é um problema da habitação. O CNJ já tem alguma parceria com alguns empresários do ramo de construção civil? Temos estado a trabalhar nesse quesito, estão em vista alguma parceria com alguns empresários nesse domínio, né, que se comprometam com os jovens, né, a dar crédito de material de construção, e os jovens depois, com os seus salários, poderem pagar. Né. É um exercício que está a ser feito com o Conselho Nacional de Juventude, em citar contato com várias instituições no ramo do empreendedorismo, no ramo de produção desse material, que tem um grande impacto para a construção. Outro sim também é apelar mesmo, né, à banca, né, no espírito daquilo que é o crédito aos jovens, essa abertura que se tem que se dar aos jovens nesse quesito. Mas mais do que nunca, o que nós precisamos é mesmo terrenos infraestruturados, para que os jovens, e não só, consigam ter um espaço localizado, um espaço bem organizado, com pontos de água, com energia e outros bens de caráter social, né, que para termos uma vida condigna nos obriga,
e concomitantemente as pessoas poderem construir a sua casa de forma modesta. Nós também não estamos a falar de grandes casas, né? Vulgos, palacetes e tudo mais. Estamos a falar de uma casa modesta onde as pessoas consigam viver com a sua família, né? Dar o primeiro passo da sua vida. A outra questão é mesmo o emprego. No capítulo do emprego, nós temos estado a incentivar os jovens a optarem para a agricultura. Como sabem, nós temos um país com uma terra, né, com o nosso solo tão rico, né? Temos também aqui uma capacidade, no ponto de vista da abundância, temos que agradecer a Deus, temos aqui recursos hídricos, né, suficientes para alavancarmos a nossa agricultura. É importante que se vê a agricultura familiar, né, que se incentive a agricultura familiar. Estaríamos a resolver o problema da autossuficiência alimentar, né, no capítulo daquilo que tem a ver com a nossa dificuldade no ponto de vista de alimento, mas também, né, entendemos que é uma grande escapatória, né, no ponto de vista de emprego, né, ou de oportunidade aos jovens enquanto empreendedores. Como sabe, a agricultura pode trazer com ela outros setores, né, aqui a indústria transformadora. Se puder fazer aqui uma visita em alguns países da Europa e não só, há produtos que são feitos, né, nas comunidades e até chegam até nós aqui em Angola. Nós também podemos produzir. Mas se a juventude está preparada, tem essa formação. O primeiro incentivo que eu gostaria de saber, como motivar a juventude que sai do campo, do interior para a cidade e ser incentivada para voltar ao campo. Tem havido esta vontade dos jovens a abraçar a agricultura ou projetos agrícolas? Primeiro gostaria de dizer que, em virtude da questão que colocou, os jovens estão sempre preparados. Nós, e ao exemplo daquilo que é a experiência do nosso dia a dia, né, os jovens estão sempre ávidos para aquilo que são os grandes desafios. Se dizeres aqui mesmo, há uma oportunidade dos jovens de emprego para ir trabalhar numa das províncias, no Cambundo, Catembo, em Malange, ou em Calandula, Cacuzo, alguma zona assim, os jovens vão optar, vão ir. Os jovens estão ávidos. O que deve haver apenas é que se crie condições, né? Que se crie condições para que esses jovens vão, que se crie políticas atrativas, para os jovens poderem sair, né, das cidades e irem produzir, porque ele tem certeza de que, pronto, as condições onde eu vou estão criadas, vou poder trabalhar, depois voltar aqui para a minha família com, né, o meu salário digno e tudo mais. Agora, temos sim que incentivar os jovens, e esse incentivo de nossa parte, enquanto Conselho Nacional de Juventude, tem estado a ser visível. Nós mesmos estamos a trabalhar aqui num projeto piloto da cidade agrária, na província do Bengo. Só para ter uma noção, conseguimos abrir uma picada de quase 17 quilômetros, né, para termos acesso às terras. Antes passávamos por um rio, por conta das chuvas, né, a ponte desabou. Entendemos, né, abrir uma via para chegarmos até ao próprio terreno. Levamos os líderes vinis, né, e outros jovens interessados no projeto, puderam ver que há condições de produzirmos com o apoio do FADA, que vai dar os inputs necessários, e isso é necessário. Aliás, eu cresci numa província, cresci numa comunidade, e nós lembramos que tínhamos o nosso canteiro de couve, de cebola, de tomate. Eu, pessoalmente, aqui em Luanda, gostaria de ter um espaço, por exemplo, para viver, que consigo fazer o meu canteiro de couve, de tomate, de cebola, de jindungo, né, de jimboa, das enfuatas, né, de feijão e de macunde. Mas, pronto, é difícil porque vivo no prédio, não tenho esse espaço. Pronto, às vezes. Mas há tecnologias da Ásia que permite, mesmo estando no prédio e ver no 12º andar, criar um espaço para o efeito, olhando para as técnicas que vêm da China. Eu acho que estamos quando tocamos nessa temática, com essa narrativa sua, não é verdade. Não estamos a nos ver aqui mesmo, por exemplo, no prédio em que estamos, um jovem como eu a viver aqui, a produzir. Não, aquilo é
É algo de televisão, é algo que alguém, né, com um telefone quer mentir os outros, quer mentir a sociedade que está a produzir. Não é verdade. O que nós queremos, até porque é saudável, de manhã acordarmos com o nosso regador, né, ver o nosso canteiro de jindungo, porque vai obrigar de nós não se reinventar tanto em buscar adubos, outros produtos, que vai ficar muito, muito caro para nós. Nós temos sim outros fertilizantes que podemos usar, e é sempre bom ter um espaço para fazer isso, e não num prédio. Quantos jovens terão beneficiado do espaço adquirido no Bengo para este projeto? Nós, nessa altura, estamos a trabalhar na constituição das cooperativas. Está-se a prever ali 20 cooperativas numa primeira fase, onde essas cooperativas terão no mínimo 20 jovens, né, de várias organizações e não só. Numa primeira fase, nós queremos ir por parte, não vale a pena dizer que vamos ir de uma só vez, também não vai ser possível, né? Então estamos a trabalhar agora na legalização das cooperativas. Um dos grandes desafios e exigências de quem nos está a apoiar era primeiro que tenhamos aí o espaço limpo, né, localizado, e foi isso que fizemos com o apoio de todos. Desde já agradecer àqueles que têm estado a nos apoiar, que acreditam, né, nesse pessoas desafio. Individuais, Pessoas coletivas, coletivas, públicas. Né? É um desafio, né? Mais do que nunca. Disse que quem não tenta não vai poder compreender se é possível ou não. O espaço, nessa altura, está lá, está limpo, metade do espaço está limpo, são 300 hectares. Limpar 300 hectares na dimensão do Conselho Nacional de Juventude também não é fácil. Abrir uma via de quase 17 quilômetros também não é fácil. Isso foi público, as pessoas viram. Mas é possível, e se me perguntar como foi possível, é como disse, né? Nós somos jovens, estamos ávidos, temos energia suficiente, incentivo, os jovens gostam desses desafios. Agora está-se a criar as cooperativas, está-se a legalizar as cooperativas. Após legalização das cooperativas, vamos submeter ao potencial financiador, né, que vai financiar essas cooperativas com os inputs necessários. Está-se a fazer um estudo por via de jovens que dominam, né, a agronomia, as engenharias da agricultura, essas ciências ligadas às ciências agrárias, de forma a ver o que é que os jovens podem produzir numa primeira fase. O CNJ tem um gabinete de assessoria para o setor agrícola? Temos sim. Ou tem parceria com uma... Nós temos parceria, e mais do que parceria, até então, né, o coordenador do Projapron é mestre em agronomia, né, é mestre, aliás, toda a sua formação, desde o ensino médio, a licenciatura, o mestrado, foi feito nas ciências agrárias. É mestre ligado a ciências agrárias. O coordenador adjunto nessa altura também é uma pessoa ligada às ciências agrárias. Temos outras organizações e parceiros que dominam, né, isso, né. Não vale a pena ver que isso é o Maurício, ou o presidente, não. Há pessoas específicas que dominam isso, que conhecem, né, que já trabalham nesse setor, né, que têm estado a mostrar a sua disponibilidade, independentemente de uma ou outra dificuldade que é própria, né. E temos certeza que com o apoio dessas pessoas vamos conseguir. Muito bem, se agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio da Quianda, a frequência 103.7, o programa é Ponto e Vírgula, e o nosso convidado hoje é o vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, CNJ, Maurício Jaca. Hoje, há escassos dias, melhor dito, faltam apenas 2 dias para o termo do mês de abril dedicado à juventude. De algum tempo a esta parte, o CNJ foi tido por uns como persona não grata, ou aquela associação que alguns não serviam no CNJ. Até este momento, como é que está a relação do Conselho Nacional da Juventude e os parceiros? Estão a falar de jovens ligados à sociedade civil, à igreja e aos partidos políticos. Bem, eu
em situação normal, e porque tenho de responder essa questão, eu seria aquela pessoa que, pronto, não estaria em condições de responder isso. Por quê? Porque se calhar as pessoas compreenderiam que está a puxar a brasa para a sua sardinha, mas não é verdade. Também compreendemos que é normal que o Conselho Nacional de Juventude, e porque também naquilo que é as organizações que nelas fazem parte, né, nem todas as organizações que se calhar o Chiluva conhece no seu dia a dia fazem parte do Conselho Nacional de Juventude. Ela congrega organizações de âmbito nacional, e nós temos às vezes organizações que são de âmbito nacional, mas não têm requisito para estar no Conselho Nacional de Juventude, porque ela exige também, nos termos do seu estatuto, algum requisito. Outro, sim, é normal que algumas organizações não se revejam nela. É normal. Né? Isso é muito normal. Mas o que o CNJ tem de fazer é que sempre que tiver a agir enquanto parceiro do Estado para as questões ligadas à juventude, tem de agir no espírito e na letra da representação dos jovens, sem ver aqui, sem o desprimor de que o jovem da organização A ou B não se reveja no Conselho Nacional de Juventude. De nossa parte, enquanto direção do Conselho Nacional de Juventude, com o apoio das várias organizações e dos jovens, temos estado a fazer aquilo que é possível. Também não queríamos aqui dizer que temos estado a fazer tudo. Não é possível isso também. Nós temos estado a fazer aquilo que é possível, com o apoio de todos, e isso que nós dissemos que é possível, né, não tem sido apenas, né, a direção do Conselho Nacional de Juventude, tem sido, de um modo geral, todos os seus membros, porque quando vê-se o Conselho Nacional de Juventude, não é apenas aquilo que a direção do CNJ faz. A organização A ou B, membro do Conselho Nacional de Juventude, que realiza uma atividade, concomitantemente, isso se reflete no nome coletivo do CNJ. No nome coletivo do CNJ. Se a organização dos escuteiros estiver a fazer uma atividade, ela informa o Conselho Nacional de Juventude. E essa ação é de um membro do Conselho Nacional de Juventude. Então é para trazer aqui uma amostra clara de que o Conselho Nacional de Juventude tem estado a fazer. E essas organizações membros do Conselho Nacional de Juventude, se não o fizerem, vai refletir toda ela na imagem do Conselho Nacional de Juventude. Quem são os membros do Conselho Nacional de Juventude? São essas organizações. Nós estamos a falar de 52 organizações de âmbito nacional, entre elas políticas, com assento parlamentar, e não só, organizações religiosas, cultural, né? São várias. Depois estamos a falar dos conselhos provinciais. Nessa altura, dos 18 conselhos provinciais, agora são 21 conselhos. Conselhos provinciais, né? Nós realizamos agora assembleias constitutivas, que depois vão culminar nas primeiras assembleias a serem realizadas, né, em 2026, no termo do nosso mandato. Né? Então, esses conselhos provinciais, ao exemplo do Conselho Provincial de Luanda, já que estamos aqui em Luanda, né, congrega também uma série de organizações. E essas organizações também fazem e realizam várias atividades. Concomitantemente, depois, em termos de extensão, os conselhos municipais. Logo, a ação do Conselho Nacional de Juventude é visível. É visível. Quando fala das Assembleias Gerais e o mandato que termina em 2026, haverá renovação de mandatos. Esta Assembleia será nacional? Como é que vai ser? Bom, a Assembleia é de âmbito nacional. Independentemente, em virtude da nova divisão política administrativa, que fez com que o Conselho Nacional de Juventude também se reinventasse, né, a constituir os conselhos provinciais das províncias ora existentes, nos termos da lei, né, mas ainda assim depois vai criar a Assembleia a nível nacional. Essas Assembleias
Começam a nível dos conselhos municipais, conselhos provinciais, depois o Conselho Nacional. A tua direção ainda tem prerrogativa de concorrer para a sua própria associação? Pronto. Estou a falar do presidente atual do CNJ, Isaías Calunga, o seu vice, Maurício Jaca. Pronto. Nos termos dos estatutos, qualquer uma organização pode concorrer para um segundo mandato. Logo, nós estamos apenas num primeiro mandato, que quer dizer que o estatuto ainda dá aqui essa brecha de um segundo mandato. Agora, se vamos ou não concorrer, eu acho que essa é uma decisão depois a ser tomada num fórum próprio, se há condições, se vale a pena, né, concorrer ou não. Mas o que eu posso dizer, nos termos do estatuto, qualquer uma organização que tenha um mandato pode concorrer a um outro segundo mandato. Agora, isso também vai depender muito, né, do contexto, daquilo que o estatuto prevê, né, e tudo mais. Dos delegados. Altura, evidentemente. E nessa altura ainda é prematuro e quando mais, né, isso dependerá da vontade também, né, da organização que nessa altura está a presidir o Conselho Nacional de Juventude. Se ainda tem esse desejo de concorrer para um outro segundo mandato ou não, né, mas o que eu posso dizer é que nos termos do Estatuto do CNJ, todas as organizações têm direito a 2 mandatos. Uhum. A quem esteja a acompanhar neste momento, um jovem que não faça parte de nenhuma força juvenil, quer a partidária, religiosa, mas que procura saber como juntar-me ao CNJ ou fazer parte do CNJ ou de uma organização que faz parte dessa agremiação. Como um jovem deste pode, enfim, fazer parte de um projeto social encabeçado pelo Conselho Nacional de Juventude? Olha, levanta aqui uma questão muito séria, porque o Conselho Nacional de Juventude, ela congrega pessoas coletivas. Quem são as pessoas coletivas? As pessoas coletivas são as organizações. E as organizações, por sua vez, congregam as pessoas, né, singular. Pronto, estou em crer que qualquer um de jovens, né, está associado em uma organização religiosa, filantrópica, política, profissional, alguma organização. Mas aqui, concretamente, na questão que me coloca, e é normal que um jovem, né, queira não se fazer filiar em uma organização, né, o Conselho Nacional de Juventude, né, tem assessores. O Conselho Nacional de Juventude, por via desses projetos, tem estado a receber jovens que vão ao Conselho Nacional de Juventude e dizem: eu quero fazer parte do Conselho Nacional de Juventude. Eu, de facto, tenho um projeto e quero, né, junto do Conselho Nacional de Juventude, partilhar esse projeto, né, fazer parte do Conselho Nacional de Juventude. Pronto, o que nós dizemos é que estamos abertos. O Conselho Nacional de Juventude é isso, né? Temos uma área, né, de formação e ensino. Temos a área do Projaprom, que é uma área ligada à agricultura, né? É a área de, né, Projaprom, Programa de Apoio à Produção Nacional. Temos a área, né, que é a área de captações de bolsas de estudo, né? Temos uma outra área que é a área que tem a ver de consultas jurídicas, né? Assessores jurídicos, aquelas questões ligadas aos jovens com algum problema com a lei. Bom, com base nisso, nós podemos direcionar esse jovem. Qual é a tua inclinação? Não, eu sou jurista, por exemplo. Então, tá bem. Então, por que não nos ajudar, né, na nossa área jurídica que temos aqui, de assessores jurídicos? Nós temos muitos problemas, os jovens têm muitos problemas no seu dia a dia. Às vezes até não é que os jovens têm, os problemas são causados aos jovens também. Nós temos problema, por exemplo, no ponto de vista do ensino. Para o ilustre conhece bem essa área, por que não fazer parte da nossa área,
de formação e ensino que visa ir buscar oportunidade para outros jovens. Porque eu domino a agricultura e tal, porque então pode fazer parte desse nosso projeto ligado à agricultura. Né? Nós temos sim aqui também uma forma de como, né, aproveitar essa vontade individual, essa capacidade técnica dos jovens, mais do que capacidade técnica, até vontade também. Agora, também esse é um desafio, né, para o CNJ. O CNJ, no futuro, né, tem também mesmo de se reinventar. Não basta congregar, né, pessoas coletivas. Essa é uma questão que os membros do CNJ devem refletir, né? Nós devemos levar isso à discussão, né, para termos também, se calhar, uma área que congrega as pessoas de forma singular, né, que não fazem parte, né, de uma ou outra organização. Hoje os contextos mudaram, as pessoas, né, de forma singular também podem contribuir, né, e às vezes até têm estado a dar melhor contributo do que pessoas coletivas. Porque é uma questão que o futuro CNJ, nas suas discussões, né, há que refletir um pouco mais. O CNJ debate-se também com dificuldades de infraestruturas? De facto, o CNJ está numa sede que não é uma sede própria, paga renda. O CNJ está numa sede que não é uma sede própria, paga renda. Falta condições para ter as suas próprias estruturas? Como qualquer uma outra organização, né? Há dificuldades, há. Nós gostaríamos de ter uma sede própria. Todas as sedes do CNJ são arrendadas? Estamos a falar de nacional e provinciais e municipais? Todos. E até mais grave ainda, né? Nós temos alguns conselhos municipais que não têm sede. Nós temos alguns conselhos municipais que não têm sede. Nós temos alguns conselhos provinciais que não têm sede. Nós mesmo, enquanto Conselho Nacional, também já recebemos em algum momento algum aviso, tal, que iríamos, né, abandonar o espaço. E como inverter esta situação? Pronto, nada melhor do que uma boa negociação. Estamos a falar de uma organização como o CNJ. Qual é o problema? As rendas, esse desafio, aquele desafio. Está bem, vamos suprir. Mas pronto, é um desafio muito grande. A nossa direção gostaria muito de terminar o seu mandato, poder termos uma sede condigna para o Conselho Nacional de Juventude. Aliás, quando? Isso ajudaria também. Qual o horizonte temporal para que isso se concretize? Pronto, estamos a trabalhar, né, no âmbito disso, junto do Executivo, né, a possibilidade de podermos ter um espaço que pode dar maior dignidade ao próprio Conselho Nacional de Juventude. Aliás, isso também vai trazer um pouco mais, né, de dignidade ao próprio Conselho Nacional de Juventude. Vai fazer com que aqueles recursos que são usados para pagar-se essa suposta renda, renda mesmo, né? Porque senão quem está nos ouvir vai deduzir que estamos os dinheiros têm sido desviados. Evidentemente, desta renda que temos estado a pagar, né? Com alguma dificuldade, né? Com o apoio do próprio Executivo, né? Podermos, né, encaminhar para outros desafios ligados aos jovens. Estamos mesmo na reta final. No ano passado ouviu-se falar de alguns membros que fazem parte do CNJ a dizer que o atual mandato da direção do CNJ terminaria em agosto deste ano. Essa informação não corresponde com a verdade, é isso? Não, o mandato do Conselho Nacional de Juventude termina em novembro de 2026. Em novembro de 2026, no próximo ano, oficialmente, o Conselho Nacional de Juventude termina o seu mandato. Pronto, aqui rapidamente dizer o que é. Esta direção, quando assumiu o Conselho Nacional de Juventude, os delegados, os membros do Conselho Nacional de Juventude orientaram que se realizasse, após aquela Assembleia,
uma outra Assembleia extraordinária, por duas razões. Primeiro, pelo facto de alguns documentos não terem sido discutidos naquela Assembleia. Segundo, pelo facto, né, de ter que se refletir alguma mudança nos estatutos que fizesse vincar algumas estruturas intermédias do Conselho Nacional de Juventude. Até então, essa direção assumir o mandato, a figura do Conselho Municipal não fazia parte dos estatutos. Logo, era necessário que se criasse uma Assembleia Extraordinária que refletisse essas questões. Se o mandato do Conselho Provincial era de 4 anos, aliás, o mandato do Conselho Municipal era de 2 anos, passou para 3. Do Conselho Provincial, que era de 4, passou para 5. Minto. O que era de 3, passou para 4. Do Conselho Nacional, que era para 4, passou para 5. Porque também não era possível uma organização ter um mandato de 2 anos e poder fazer alguma coisa. Então, isso alterou o mandato, né, de 2025 para 2026. É estatutário isso. Muito bem. Sr. Maurício Jaca, a Rádio Coroa da Quianda quer agradecer a sua presença. O tempo já não permite. Queremos contar convosco noutros compromissos desta rádio. Eu é que agradeço, né? E pronto, também, se ferimos alguma sensibilidade, as nossas sinceras desculpas. Julgamos que não. E nós estamos abertos para aquelas questões ligadas ao Conselho Nacional de Juventude. Esse também é um desafio que eu coloco a nós mesmos enquanto jovens. Estamos localizados no prédio dos combatentes, no 4º andar. Estamos abertos para recebermos contribuições, recebermos crítica. As críticas, às vezes, não podem ser feitas nas redes sociais, nas rádios. As críticas devem ser feitas nas organizações, nas instituições. Só após isso, né, é que depois até se pode vir a uma rádio, aos outros órgãos e dizer: estive com o vice-presidente do CNJ, ou com o presidente, ou qualquer uma outra pessoa ligada à organização e não me recebeu, não aceitou isso de bom agrário. Por quê? Porque às vezes nós nem conhecemos a instituição por dentro, as dificuldades também, né? E pronto, saímos apenas a fazer críticas não construtivas. Não estamos a dizer das críticas construtivas. Temos que ser criticados, sim, mas é importante que em fóruns próprios, né? Temos que fazer críticas construtivas em fóruns próprios. É como a gente diz, né? Enquanto jurista, enquanto advogado, eu digo sempre: não vale a pena perdermos tempo a levar esse assunto para discutirmos na rádio, na televisão. Há fóruns próprios, há fóruns apropriados. Não, eu não aconselho os meus consulentes, meus constituintes, a irem levar um assunto, por exemplo, na rádio, quando ainda nem sequer, né, foi aos órgãos próprios fazer uma queixa-crime e tudo mais, né? Depois até, né, às vezes, pelo facto de ser uma questão de utilidade pública, tudo bem, mas pronto, o primeiro passo às vezes não é ir na imprensa, é mesmo ir aos órgãos, né, afins. Muito bem, o nosso muito obrigado. Desta forma nós colocamos ponto final a esta edição do programa Ponto e Vírgula, com promessa de voltarmos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário e nesta sintonia 103.7. A todos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.